Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E no episódio de hoje a gente vai fazer uma review de livro. É um livro que tá bem popular nas book redes aí, né? Que é Toda Pra Mim, da Laila Sage. Esse livro é o livro 2 de uma série, que é naquele formato de séries que você consegue ler individualmente, mas que fazem tudo parte do mesmo universo, né? Eu vou ler aqui a sinopse. Toda Pra Mim é o segundo volume da série Fazenda Rebel Blue, sucesso no TikTok. Uma designer da cidade grande que não confia em ninguém, um cowboy sensível que ama o campo e sonha em realizar seu grande projeto. O que acontece quando dois opostos se encontram e não conseguem resistir à atração mútua e explosiva? Ada Hart acaba de conquistar o maior projeto da sua carreira, atuar como designer de interiores de um hotel na bela fazenda Rebel Blue. Depois de enfrentar anos turbulentos, essa oportunidade é uma chance de abandonar o passado e provar que é capaz de andar com as próprias pernas e ser feliz. Ao chegar à pequena fazenda Middle Lark, em Wyoming, ela percebe que está num lugar especial. Paisagens de tirar o fôlego, pessoas amigáveis e um certo cowboy misterioso, cativante e o homem mais rico que ela já viu. É Winston Ryder, filho do proprietário da fazenda e seu novo chefe. Ada logo levanta suas defesas emocionais, está determinada a não se apaixonar, nem pelo homem mais doce e maravilhoso que já conheceu. Como eu disse aí, é sucesso no TikTok, né? Eles fazem questão de colocar isso várias vezes aqui na sinopse. A gente vai tentar não dar spoiler, porque ele parece que ele é bem recente, a tradução. Ele saiu em inglês em 2024, mas pelo que eu entendi, a tradução saiu aqui esse ano só. Então a gente vai tentar não falar tanto o que acontece, mas dar a nossa opinião. Então, só dando mais um contexto aqui da sinopse, apesar de que a sinopse é praticamente o livro inteiro, esse livro, quando eu estava lendo, eu não tinha chegado nem na metade já, e eu já tinha a nota dele. Porque ele é muito fácil de ler. Acho que não sei se a palavra seria fácil, mas é um livro fácil de ler, é rápido, é simples. Eu li a metade dele numa noite, 40 e tantos por cento numa noite, sem perceber. E eu estava pensando, a gente estava conversando um tempo atrás, como é que a gente ia avaliar os livros, né? E aí eu tava pensando assim, que a gente podia fazer tipo aquelas competições de ginástica, que quando eles vão se apresentar, eles já saem com uma nota, e aí só vai acrescentando. E aí eu fiquei pensando, se a gente fosse fazer isso com esse livro aqui, quando eu cheguei na metade, ele já tinha 3 estrelas pra mim, ali pelos 50%. Porque ele é todo ali, encaixadinho ali na fórmula, que as pessoas não querem dizer que existe, mas existe. Ele tem todo ali arrumadinho, ele, dando o contexto ali da história. Não é nenhum plot diferentão, não. Ele já fala aqui na sinopse, né, que ela não quer nada com ele, ela chega ali na cidade, né, pequena, já na primeira noite ela encontra com ele sem saber que é ele, e aí já rola um maior clima, e ela já fica surpresa porque ele é um cara totalmente diferente, ele é um querido, e aí eu comecei a fazer a comparação com a Chloe Brown, daí que eu lembrei do Ed, né? O Reed, eu não lembro agora qual é a pronúncia do nome dele. Mas enfim. Eu acho que era Ed, Na minha cabeça eu chamava ele de Eri. Né? Então. E aí ele é todo querido, ele é todo especial e tal, e no outro dia ela descobre que é o patrão dela. E aí a gente já leu muita história assim, a gente já leu fanfic assim, né? Que é o romance ali meio proibido, entre aspas, né? A proximidade ali forçada, e ela não quer nada com ele porque ela é separada, e o marido dela era abusivo, e ele deixou ela ali com um monte de problema ali de autoestima, ela é meio ali, meio antissocial, ela acha que não consegue fazer amizade, que as pessoas não gostam dela, ela se acha meio estranha, enfim, ela tem uns problemas, né, emocionais, e ele é esse cara todo querido, todo simpático, mas ele também tem uns problemas emocionais de depressão, que ele tem que lidar, ele toma remédios, enfim. E a gente já conhece essa história, não é novo, já leu isso milhares de vezes. Mas eu acho que aqui é bem feito.
E eu não concordo com as pessoas que não gostam de livros que são previsíveis. Eu não tenho problema nenhum com livros que são previsíveis, que você sabe como é que vai terminar. Eu acho que é muito bom você ir ler sabendo que você vai encontrar. Eu acho que isso dá um conforto, um quentinho no coração. Acho que às vezes é o que você precisa. É justamente um livro desse. Principalmente quando você está muito tempo sem ler nada, sem gostar de nada. É, e aí, enfim, não tem mistério nenhum. Eles vão tendo essas ceninhas fofas, e ela não quer nada com ele, ela fica ali meio distante. E aí tem umas cenas hot que eu acho que são boas. Não tenho reclamação nenhuma nessa parte. E aí, no final, eles ficam juntos, claro. Porque é isso que a gente quer, ler. No final feliz. E aí eu fiquei pensando, eu disse, olha, esse livro aqui, ele já, aqui na metade, eu já dou três estrelas pra ele. Porque ele tem tudo que eu gosto. Tem esse cara aqui, maravilhoso, um querido, entendeu? Pode ser que ele não exista na realidade, talvez, mas eu não me importo, entendeu? Eu gosto dele. É óbvio, fica óbvio que foi um homem escrito por uma mulher, fica. Mas eu não tenho problema com isso. E eu comparei ele com o Ed. Eu comparei um pouco também ela com a Chloe, mas nem tanto. Mas um pouco, porque ela tá ali naquela posição ali meio de coitada, né? Que eu acho que é perigoso escrever personagem coitada, porque pode sair da expectativa da gente se identificar ou de simpatizar com ela e acabar ficando chata. Que já aconteceu, eu já li livro assim. De colocarem a personagem de coitada e ficar uma coisa chata demais, e eu ficar logo irritada e não conseguir simpatizar. Aqui eu até consegui. Eu confesso que eu gostei mais dele do que dela, se eu fosse fazer uma comparação. Mas eu gostei dos dois juntos, o casalzinho, eu achei bonitinho a história. Enfim, em resumo, eu acho ele bom. Como ele faz parte da série aqui, né? Aparece um monte de gente, um monte de irmão dele, umas amigas, que eu acho que deve ser o pessoal dos outros livros. E aí, apesar de que você não precisa ter lido para entender a história do casal desse livro, você fica meio que sentindo que aquelas pessoas são importantes de algum jeito, né? E aí eu imagino que sejam dos outros livros. Acho que eu leria outro livro, não sei. Talvez não agora, um atrás do outro, mas numa outra ocasião, quem sabe. Mas é que eu gostei do livro. Eu não tenho, acho que nenhuma reclamação, não, nenhum problema. Não, é o básico, arroz com feijão bem feito, na minha opinião. Eu pensei bem nisso, sabe? Eu geralmente eu faço essa coisa de guardar algumas leituras para fazer durante a minha hora de almoço. Então, enquanto eu estou almoçando, ou eu estou assistindo alguma gameplay, ou eu estou assistindo algum vídeo, ou então eu estou lendo alguma coisa, né? E eu sempre deixo para ler nessas horas umas coisas que não preciso pensar muito, sabe? Tipo, não vou ler uma coisa muito detalhada, reflexiva e tal. Não, eu vou buscar uma leitura fácil. E geralmente são assim, uns romances assim. Eu li muito livro da Ellie, inclusive, quando a gente vai fazer review para Ellie, eu sempre deixo para ler nesse horário de almoço, jantar e tal. E aí eu senti isso, a fluidez. Foi muito fluido, justamente por isso, porque era uma leitura que é aquilo. Não é difícil, como tu mesmo falaste, é uma escrita que dá uma facilidade muito grande, assim, de compreensão. Tipo, ela é rápida, ela é dinâmica, ela é fluida, não tem muita, sabe, de volta e você tem que lembrar disso e aquilo outro, etc. Não, vai acontecendo. É uma sequência de eventos que vão acontecendo ali num ritmo bom, não tem um momento ali parado que você fica, sabe, tem um ritmo bom. Então, assim, ele te pega mesmo uma história que vai indo. Agora, uma outra coisa que eu fiquei com isso na cabeça é que justamente essa comparação com o Chloe Brown. Por quê? Quando eu sugeri esse livro porque eu vi uma TikToker, né, comentando sobre. Eu gosto muito das reviews que ela geralmente faz, ela faz reviews sem spoiler, e uma das coisas que ela disse foi: é uma protagonista adulta passando por um momento difícil da vida dela, e que aí ela falou, os personagens têm uma boa química, tem uma leitura super rápida, etc. E aí eu disse, tá, vamos dar uma chance e vamos ler. Aí rolando esse buzz e tal, vamos ler. E aí eu realmente não me decepcionei, tinha esses pontos, mas eu fiquei meio que grata porque ela não deu muitos detalhes e eu decidi que eu não iria ler, né, a sinopse
para não pegar muitos spoilers também. E de repente me deparei com essa personagem que ela estava saindo de um casamento porque ela estava num relacionamento abusivo e tudo mais, e ela estava recomeçando a vida dela. E imediatamente eu me lembrei do Chloe Brown porque ele tem uma parte, né, da história que né, permeia esse assunto. E eu comentei na época da review de Chloe Brown e eu volto a comentar aqui. Eu acho que é um assunto assim bem delicado de se abordar e que exige sim uma responsabilidade. Eu sei que tem muita gente que escreve sobre sobreviventes de relacionamentos abusivos ou então a pessoa dentro do próprio relacionamento abusivo. Mas a questão toda é você não cair nem num pieguismo, nem numa situação de, sabe, aquela coisa de é a moral da história e tal. Não, é um evento, aconteceu. Isso, eu acho que isso é o chave, tanto no Coibral quanto aqui. Aconteceu, aquilo gerou um trauma naquele personagem, o personagem vai carregar isso para a vida toda dele, porém a vida segue, sabe? Não é definida apenas por aquele episódio, por aquele relacionamento anterior. E também não se resolve no momento que ela bate o olho no cara bonitão. Isso. Não é mágica. Uhum. Tipo, tanto a nossa protagonista aqui quanto o Eri lá em Chloe Brown, eles têm essa coisa, tipo, aconteceu, mudou, aquela expressão que a galera usa muito, né, no Twitter, mudou a trajetória da vida dele inteira e, tipo, mudou e realmente, eu falando aqui então, de piada, mas realmente as autoras deixam muito claro que mudou a trajetória da vida daqueles personagens e que, por causa disso, eles têm uma outra visão de relacionamento e que é necessário, sabe, muito diálogo para as coisas acontecerem, né? Para as coisas se acertarem. Então, não é uma resolução, é tipo, encontrou o amor e a partir de agora tá tudo resolvido, todos os problemas. E eu acho que esse cuidado de você trabalhar e deixar claro de que há muitas mais coisas envolvidas para superar um trauma do que encontrar uma outra pessoa e entrar em outro relacionamento, eu acho que isso é o mais legal dessa leitura, tanto dessa leitura quanto da anterior, que eu sempre elogio aqui. E eu acho que foi isso mesmo que fez, sabe, evoluir. Foi uma história legal, ela tinha um plot que, tipo, era previsível, mas abordando um tema, assim, que eu acho interessante de ser abordado, uma forma interessante de se abordar, e assim, acabou bem, sabe? Não acabou cada um indo para um lado, não acabou em suspense, não acabou como teve um livro que a gente leu no começo dessa temporada, que eu esqueci agora o nome, que eu disse assim, nossa, eles têm tantos problemas que eu gostaria que eles não terminassem juntos. Eu acho que seria melhor eles não terem terminado juntos. Qual foi esse livro? Tu lembra, né? 7 dias. Lembro, mas eu não lembro qual foi o 7 livro. dias, alguma coisa, não lembro agora. 7 dias em junho. 7 dias em junho. Isso, 7 dias em junho. Eu tive um pouquinho esse sentimento quando acabou 7 dias em muitos junho. momentos ali durante a leitura que eu fiquei pensando, talvez a gente cada um seguir para um lado. Isso. E eu fiquei pensando isso, eu disse assim, aqui não, aqui suave, aqui eu consigo ver, sabe, eles têm problemas, mas eu acho que vai dar certo, sabe? Tá indo para um caminho que vai dar certo. Ali no 7 dias terminou, quando terminou, eu ainda tava assim, tá, estão me dando esperança, mas eu não consigo ter tanta esperança assim. Aqui não, aqui eu senti um final positivo, de verdade, sabe? Tipo, realmente positivo. E mesmo que tivesse meio óbvio que eles iam terminar juntos, não ficou desinteressante você ler até chegar ao final. Exato. Não é como se você ficar, já sei como é que vai acabar, não vou ler mais. Não, eu continuei querendo saber como que ia chegar lá no final dele. Porque eu acho que também tem outro fator, né? Que eles têm um carisma, né? Ele tem mais carisma do que ela, sim, mas é porque ela tá dentro daquele estereótipo do gato preto, né? Que sim, talvez tenha sido de propósito, né, da autora. Pois é. Aquela coisa, ele é o gato laranja, eu acho que é gato laranja, né? E o gato preto, então, tipo, ele é super animado, ele fica lá insistindo e tal. Obviamente, ele fica super afim dela logo no começo e ele fica correndo atrás. Então, tipo,
também tem essa relação, né, com Chloe Brown, porque, enfim, acontece mais ou menos do mesmo jeito. Mas é isso, sabe? Tipo, eles têm uma dinâmica legal, os personagens são legais, eu gosto da forma como foi abordado o assunto meio que principal. E é isso, e terminou bem. E terminou bem, e eu estava torcendo para que eles terminassem bem. Sim. Eles são um casal bonitinho, eu gostei. Uhum, Me deu sim, curiosidade para ler os outros livros. Não sei se eu leria agora, mas fiquei curiosa por alguns personagens ali. Os irmãos sim. dele, principalmente. Eu queria ler o primeiro para ver se tem alguma correlação ali. E eu soube que já saiu o terceiro, né? Eu acho que termina nisso, né? Eu acho que é uma trilogia, é isso? Eu não prestei atenção. São só Eu três. lembro que é uma série, é porque eu lembro que é uma série, mas eu não lembro se é uma trilogia. Aparece um monte de gente, talvez seja mais É, de três. Tem muita talvez, gente ali. talvez seja uma saga, né? Pode ser, pode ser. Mas hoje em dia ninguém mais faz três livros, é sempre quatro. Assim. Uhum. Então, acho E, que eventualmente talvez a gente leia o outro. sim, Eu acho que eu vou dar uma procurada, talvez no próximo, né, que já lançou esse ano, e vamos ver. Mas a avaliação é como a Nana disse. No meio do livro ele já era 3 estrelas. Dali pra frente foi só ganho. oi. Então, acho que sim. Eu acho que eu dou um 5 para ele suave. Eu também. Porque, como eu disse, ele é todo redondinho ali. Teve nada que me fizesse, me incomodasse ali. Eu não favorito porque eu ultimamente não tenho favoritado livro de romance. Eu tô um pouco em outra vibe, mas eu gostei bastante. Eu dou 5 estrelas também. É porque eu sou um pouquinho hipócrita, porque meus livros favoritados, eles são sempre os que terminam agridoce. Tipo, eles podem ficar juntos, porém acontece alguma coisa. Eu, como eu falei, eu fiquei meio na sensação de eles não deveriam ficar juntos quando sobre 7 dias de junho. Mas o meu livro favorito, os protagonistas não ficam juntos, mas eu penso, pô, eles não ficam juntos, eles não deveriam ter ficado juntos, mas talvez no futuro eles podem ficar juntos. Então, tipo, é mais ou É, menos essa sensação. fiquem aberto, né? É aquela coisinha aberta. Então, eu acho que é por isso que eu. Ok, é uma hipocrisia minha de dizer, fiquei feliz pelo final ter sido, né, bonitinho. Porém, não favorito porque não é, mas é realmente, é porque quando se trata de livro de romance, livros com romance, não de romance, mas livros com romance, para mim, eu sempre acabo gostando no final um pouquinho mais realista. E mais isso, uma coisa muito pessoal, sabe? Tipo, para entrar na lista de favoritos. Não quer dizer que eu não tenha gostado do livro, eu gostei. Tanto que é como a hipótese, né? Que eles acabam juntos e tal. E por incrível que pareça, o hipótese ele é um dos meus favoritos. Sim, Mas é porque eu acho que ele tem um final bem real, mesmo que ele seja uma farofa muito grande, tipo, literalmente uma fanfic, mas eu acho que faz sentido, sabe? O caminhar da coisa, o progresso. Porque um ano depois eles ainda não tinham nem casado, né? Eles ainda estavam namorando ali, assumindo o namoro na é, universidade. é bem realista, né? É bem realista. É, enfim, era isso Uhum. que a gente tinha para falar. Quanto a isso, se você leu esse livro, se você leu os outros, né? Se você recomenda pra gente ler. E é isso. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês no episódio de hoje. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Mas se você quiser continuar comentando sobre o livro com a gente, você pode marcar a gente nas nossas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Sky, quanto no Twitter. É só procurar o arroba aqui na descrição do episódio. E é isso, gente. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.